No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo venha sobre você, iluminando o seu entendimento, os seus olhos, abrindo os seus olhos espirituais, para que você possa ver, enxergar, entender, perceber, discernir entre o bem e o mal, e então escolher o bem. Minha amiga, meu amigo ouvinte, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você crê, diga amém. Graças a Deus. Eu gostaria que você pensasse comigo lá em Isaías capítulo 1 e versículo 19, Deus nos convida a raciocinar com Ele, a pensar com Ele. E é o que nós vamos fazer agora. Você vai ver esses textos para que você possa discernir a vontade de Deus para a sua vida. Mas, de antemão, saiba uma coisa: se você é aquela pessoa que vive no pecado, gosta do pecado, e não tem interesse ou intenção de deixar o pecado, então você vai sempre viver a vida que você está vivendo, tem vivido, e nunca vai sair da mesma coisa. Por outro lado, se você é aquela pessoa que tem vivido no pecado, você tem vivido no pecado, mas você diz com sinceridade: oh meu Deus, eu não quero isso, eu quero viver na justiça, eu quero viver de acordo com a tua vontade, eu quero viver no que é justo, que é certo, fazer o que é certo, o que é correto. Não há nada que mais agrade a Deus do que a justiça. Nada faz o Senhor ficar mais triste, mais angustiado ou revoltado do que a injustiça. Injustiça é pecado. Tudo que é pecado é injusto. Tudo que é justo é da justiça de Deus. É limpo, é puro, é o que agrada a Deus. Então, nós vivemos nesse conflito entre viver na justiça ou viver na injustiça. Você não gosta de injustiça, gosta? Você pode ser a pessoa mais errada da face da terra, mas você não quer perder, você não quer que alguém venha roubar de você. É ou não é? O diabo é diabo, mas o diabo não gosta de injustiça não. O diabo também não gosta de injustiça não. Quando ele perde, ele fica irado. Quando ele perde uma alma, ele fica irado. Então, a injustiça é algo abominável para Deus. Mas louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que nos deu o direito de sermos justos, de vivermos a justiça, de vivermos na justiça.
Veja só o que Jesus falou lá para os religiosos, os judeus religiosos. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? A mensagem é a mesma. Qual é a palavra mais importante nesse texto? O altar, para algumas pessoas. Quem é que pode dizer qual outra palavra importante, que é mais importante aí? Hein? O templo é importante, o altar é importante, mas a palavra que faz a diferença aí chama-se santifica. Santifica. Porque é o templo que santifica o ouro. É o altar que santifica a oferta. Mas para que Deus santifica o ouro do templo? Por que Deus santifica a oferta do altar? Se a oferta, como o ouro, são coisas físicas, são coisas materiais, que Deus não toma nas mãos e leva para os céus. Da mesma forma o templo é algo físico, que obviamente carrega dentro de si, ou melhor, tem dentro de si o altar. O templo abriga o altar. Então, tanto o templo como o altar, que são coisas físicas, o templo aqui é uma coisa física. O templo santifica o ouro que nele tem. Na época de Davi, as paredes eram de ouro. Então o templo santificava o ouro. O altar santifica a oferta. Mas como? Como o templo tem autoridade, poder para santificar algo? Como? Como que uma coisa física como o templo tem autoridade, tem poder para santificar? Mas santificar, o que significa santificar? Qual é o significado dessa palavra, santifica? Você lê lá o quê? Santidade ao Senhor. O sumo sacerdote trazia na testa santidade ao Senhor. Justiça. Santidade é justiça, é pureza, é limpo, é coisa limpa, perfeito. Então, para que o altar tenha poder e autoridade para santificar a oferta, é preciso que o altar tenha o quê? No mínimo, tenha vida, tenha espírito. Mas o altar tem espírito? Tem espírito. O espírito do altar é o espírito de Deus, é o espírito da fé. O altar tipifica, simboliza Deus. Por isso, ele tem autoridade para receber a oferta e santificá-la. É tão gloriosa essa revelação que nós vamos ler lá no texto, Mateus capítulo 5 e versículo 23. Preste atenção como o Senhor Jesus, próprio Jesus,
vê a oferta que se santifica. Olha só, Mateus 5:23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Em outras palavras, o altar não aceita a oferta com o coração sujo, imundo, magoado. O altar não aceita aquela oferta que não é digna dele, do altar. Então você nota que o altar tem vida, tem espírito, embora você não veja nada. Eu não vejo Deus aqui, eu não sinto Deus aqui, mas eu tenho certeza que Ele está aqui nesse momento, tão certo como Deus existe. E esse Deus que é espírito, invisível, intocável, quando você traz a sua oferta de sacrifício, quando a sua oferta é de sacrifício, e oferta de sacrifício significa um coração 100% despojado, sincero. Como acontece, as pessoas dizem: bispo, eu fiz o meu sacrifício, eu vendi tudo, eu fiz tudo, eu coloquei tudo no altar, eu fiquei sem nada, eu fiquei praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Em outras palavras, quando ela traz a sua oferta e coloca no altar, é a vida dela que está no altar, é a vida dela que está no altar. Não é o dinheiro, não é o ouro, mas é a vida dela. No dinheiro dela não tem vida, a oferta dela não tem vida. No ouro que está nas paredes do templo, estava nas paredes do templo, não tem vida, só beleza, não tem vida, não tem vida, mas tinha espírito. A oferta não tem vida, mas tem espírito, tem a alma do ofertante. Por que Deus exige o sacrifício, a oferta de sacrifício? Por que Deus exige a oferta de sacrifício? Por quê? Porque na oferta de sacrifício, a oferta de sacrifício aponta toda a sua vida rendida no seu altar, que tem o Espírito de Deus. Amém? Compreende o que eu estou falando? O Espírito de Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, a plenitude do Espírito Santo está aqui, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra está aqui, aqui agora, neste momento. Todas as vezes que nós, ou que um servo dele chega aqui para ministrar a palavra, ele está aqui. Todas as vezes que entra, a primeira pessoa que entra no templo, Deus já se faz presente neste lugar. Ele está aqui para quê? Qual o objetivo? Ele está aqui para salvar, para libertar, para transformar, para fazer dos injustos pessoas justas, dos que vivem no erro para viverem no que é certo, com dignidade.
cabeça erguida. Ele está aqui para fazer do ofertante a sua autoridade neste mundo. Colocar no ofertante o seu Santo Espírito. A plenitude, a grandeza do Altíssimo dentro do sacrificante, dentro do ofertante sincero. Portanto, quando nós fazemos nossos sacrifícios e trazemos no altar, o Espírito do altar, o Espírito de Deus está preparado para entrar dentro da pessoa injusta, errada, pecadora, imunda, suja, e fazer dessa criatura uma nova criatura. Então Deus primeiro se sacrifica, entrando dentro de nós e movendo e mudando a nossa mente, o nosso coração, e fazendo de nós uma nova criatura. Então você sobe no altar com uma vida, com um tipo de vida. Quando você desce do altar, você é outra pessoa, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Isso tem que acontecer com você. Quando você sacrifica, então você recebe o sacrifício de Deus, que é o Espírito dele. Quando a pessoa não tem visão, não tem entendimento, não tem o Espírito de Deus, ela não entende nada disso. Ela não entende nada. Ela é insensata, ela é cega, não compreende. Porque para ela, é o dinheiro que vale. É o dinheiro, é o ouro, é a quantidade, é o montante. Então ela não enxerga nada, é cega, porque ela está olhando para o que é físico. Ela está olhando, vendo com os seus olhos físicos. O pastor, por sua vez, se tem os seus olhos na oferta, a mesma coisa, é cego, é insensato. Mas quando há sinceridade, tanto do pastor quanto do ofertante, então o Espírito de Deus se sacrifica para entrar dentro do ofertante e fazer dele o templo de Deus. Amém, pessoal? Amém. Fazer o templo de Deus. Foi o que aconteceu comigo. E o que aconteceu com os meus colegas. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o Espírito do Altíssimo, pela misericórdia, pela compaixão dele, vendo a nossa sinceridade, ainda que pecadores, ainda que condenáveis, mas ele viu a nossa sinceridade, a nossa entrega, o nosso sacrifício, a nossa vida no seu altar. Então, do altar, quer dizer, de Deus, veio o Espírito e possuiu o nosso ser. E a nossa vida nunca mais foi a mesma. Isso tem que acontecer com você. Não vem com essa história, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Você foi batizado com o Espírito Santo, mas você continua vivendo na injustiça, vivendo no erro, fazendo o que não presta. Você insiste em viver no erro, você nunca recebeu o Espírito de Deus. Como que pode? O Altíssimo, o Santo dos Santos, descer sobre uma pessoa e essa pessoa continuar vivendo no pecado, no erro, na injustiça, na traição, no adultério, na prostituição, na vida totalmente
irregular. Como é possível? Como é possível? Como é possível o templo de Deus? Porque quando você recebe o Espírito do altar, você se torna um altar. Você se torna o templo do Espírito Santo. Não é isso que nós falamos? Não é isso que está escrito? O apóstolo Paulo diz lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, ele diz: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. É um mesmo Espírito. Resumindo isso tudo, do altar, símbolo de Deus, vem a santificação da oferta. A oferta é o símbolo de quem? Do ofertante. Representa o ofertante, não é assim? É ou não é? Concorda? A santificação do altar dá poder, autoridade para o ofertante ser o templo do Espírito Santo, que é o altar de Deus. Altar é o local de encontro, de conversão, de transformação de vidas. Ô bispo, mas eu já fui no altar, eu já fiz minha fogueira santa, eu já fui várias vezes no altar, já fui batizado nas águas e não mudou nada na minha vida. Não mudou, não foi por culpa do altar, foi por culpa sua, que você não fez a coisa com sinceridade. Você não colocou toda a sua vida. Foi como se você casasse, mas mantivesse fora do casamento a sua amante, a sua namorada, ex-namorada. Você casou, mas não se entregou 100%. E é assim que muitos têm vivido. E por causa dessa situação, esses muitos são inumeráveis. E eles são maus testemunhos de Deus aqui na terra. São piores do que os incrédulos. Porque os incrédulos dizem: eu não creio em Deus, eu não vou em igreja nenhuma, eu não quero saber de Deus. Eles são mais sinceros do que estes que são hipócritas, que dizem se entregar, que dizem se ofertar, que dizem fazer um pacto com Deus, mas tudo da boca para fora. Hipócritas. Jesus fala: hipócritas. E a vida dessas pessoas não muda. Não muda. Não adianta fazer corrente, não adianta fazer campanha, não adianta fazer nada. Não vai mudar enquanto a pessoa não tomar a decisão: eu quero fazer a coisa certa. Meu Deus, eu cansei de ser eu, cansei de ser fingido, eu quero mudança. Você entendeu? Você entendeu? Se tem dúvida, a sua vida depende de você. O que você quer de Deus depende só de você, de ninguém mais. Depende da sua honestidade, da sua sinceridade. Você pode ser o maior miserável, desgraçado pecador, mas se você for sincero e colocar a sua vida no altar, do altar vem o Espírito de Deus que se sacrifica para entrar em você, sujo como você é, e lavar você e fazer de você uma nova criatura. Então não se trata de dinheiro, não se trata de ouro, não se trata de oferta, não se trata de montante. O que se trata é de sacrifício. Deus faz o sacrifício para entrar na nossa vida, mas nós somos obrigados a sacrificar nossa vida para que Ele possa entrar. É sacrifício dele primeiro, depois o sacrifício nosso. Por isso,
a exigência de sacrifício. Ah, mas Jesus já morreu por mim, eu não tenho que sacrificar. Então não sacrifica, eu não vou discutir isso com você. Não sacrifica, fica como você está. O que você veio fazer aqui? Não vamos nos enganar, minha amiga, meu amigo. Não se engane. Jesus falou claramente: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não foi isso que ele falou? O que é isso? O que é isso? Sacrifício. E não é um sacrifício uma vez só, não. É sacrifício todo santo dia. Todo santo dia. Negue-se a si mesmo. Quer dizer que eu tenho que negar os desejos do meu coração, as minhas vontades, as minhas concupiscências, as minhas vaidades. Eu tenho que negar as minhas injustiças e começar a viver na justiça. Como se eu estivesse andando para o inferno, mas eu paro. Ouça essa palavra. Jesus fala comigo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então eu tenho que negar os meus desejos, dar um giro de 180 graus e caminhar com Ele todo santo dia. Sacrificar todo santo dia a minha vida. Todo santo dia. É claro, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, quando eu recebi o Espírito Santo, então é claro, ficou mais fácil sacrificar. Porque o Espírito, o próprio Espírito, nos empurra a obedecer a palavra de Deus. O próprio Espírito nos impulsiona a negar a nós mesmos. Então nós fazemos a coisa e fazemos com prazer. Mas é sacrifício todo dia. Há 54 anos eu entreguei a minha vida para Jesus. E até hoje eu vivo no sacrifício. Claro que a gente já está tão acostumado que nem parece. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Não há nada mais glorioso do que você viver em paz. Você colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Você chegar na sua casa e encontrar paz no seu lar. Você ter uma convivência harmoniosa com a sua família, o seu marido, sua esposa, os filhos, com os pais. Você viver em paz. Por onde você for, você está vivendo em paz. Ainda que do lado de fora haja guerra, você tem que lutar para sobreviver, mas você luta com paz dentro de si. Por quê? Porque o Espírito de Deus tolera você, sacrifica por você. Amém, pessoal? Amém. Ele aguenta as suas manias, os seus erros, suas falhas. Sim ou não? Sim. Ele aguenta os meus defeitos. Ele aguenta, tolera as minhas falhas. Ele aguenta, ele sacrifica por mim. Ainda hoje. Porque eu não sou perfeito, sacrifica por mim. Eu não sou perfeito, claro. Mas Ele me suporta. Ele me tolera. Ele tem paciência comigo. Ele sacrifica por mim. Meu Jesus se sacrifica por mim. Todo dia. Então, eu também tenho que sacrificar por Ele. Assumir a minha fé nele. Fugir do que é mal. Fugir daquilo que não serve. Sair, fugir daquelas companhias que fazem a gente pensar errado,
aquelas pessoas que são malignas e querem nos induzir para o mal. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que fugia do mal, fugia do pecado. Fugia do pecado. Noé era um homem justo. A Bíblia diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo. Deus está buscando homens justos. Deus está buscando pessoas que amem a justiça. Talvez estejam perdidas no pecado, mas no fundo, lá no seu interior, dizem: ah, meu Deus, tem misericórdia de mim. Então Deus acha essas pessoas, Ele vem, traz essas pessoas para receber no Espírito dele. E essa é a razão porque muitas pessoas estão conosco há muitos anos e a vida não mudou em nada. Recebe uma bençãozinha aqui, uma bençãozinha ali, melhorou aqui, melhorou ali, mas a vida continua em si insossa. E há outras pessoas que chegaram mês passado, têm uma vida nova. Pessoas que viviam na safadeza, viviam na imundície, eram as piores das pecadoras, mas eram sinceras. E quando chegaram no altar, meu Deus, eu cansei de viver assim, eu quero mudar. Então essas pessoas recebem a plenitude do Espírito Santo, para poderem seguir Jesus dia após dia, até a sua volta. Enquanto as outras ficam chupando o dedo ou aplaudindo o milagre que Deus fez na vida dessa que era sincera. Entenderam? Deus exige sacrifício aqui, porque Ele já sacrificou para entrar na sua vida. Mas Ele só entra na sua vida quando você sacrificar. Então o altar santifica, dá poder, autoridade para que você venha servir como templo do Espírito Santo. O templo vivo de Deus, a casa viva de Deus. Deus não usa ouro, Deus não usa dinheiro, Deus não compra, não vende, não faz nada. Deus usa aqueles que se entregam corpo, alma e espírito. Amém, pessoal? Amém. Então, todos têm o direito, todos igualmente têm o direito, católicos, espíritas, evangélicos, budistas, muçulmanos, bandidos, mocinhos, assassinos, ladrões, corruptos, políticos, todos têm direito de receber de Deus o Espírito Santo, mas somente aqueles que sacrificam as suas vidas no altar recebem o Espírito Santo. Sua vida não mudou porque você não tem o Espírito Santo. E a sua mudou porque você recebeu o Espírito Santo. Para que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo meu pensar e esquadrinhas o meu coração, em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio
coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Pra que tentar mostrar aquilo que não sou, se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu coração? Em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Mas vem viver em mim. O que é o jugo? O jugo é uma peça de madeira pesada, criada para encaixar por cima do pescoço de dois animais. Remete à escravidão e à opressão. E muitos estão carregando em seus ombros um peso e uma grande carga de problemas. A depressão, a miséria, a solidão, os vícios e tantos outros problemas têm sido reflexo de cargas acumuladas. A carga de uma família dividida, a carga de um trabalho mesquinho, a carga nos relacionamentos. E com isso, muitos estão cansados e desanimados. Se você vive assim, veja o que diz a profecia. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Domingo, dia 10 de dezembro, a unção que despedaça o jugo. Neste dia, homens ungidos por Deus ungirão o seu pescoço, para que a unção e a promessa de Deus de não apenas tirar o jugo, mas de despedaçá-lo, venha se cumprir na sua vida. Você será definitivamente livre das cargas de problemas. Portanto, se é isso que você deseja, participe do Domingo da Unção, que despedaça o jugo, às 6, às 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas.
Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Flávia. Meu nome é Fabrício. E devido ao vício do crack, eu assaltei os meus familiares. Eu nasci num lar destruído, né? Porque a minha mãe, muito nova, por não ter condições de me criar, ela me deu para os outros, né? Eu tinha um sonho de conhecer meu pai, né? Aos 8 anos de idade, eu conheci meu pai. Eu tive uma alegria muito grande, porque começou uma vida diferente. Ele me pegava todos os finais de semana, então eu tinha um contato muito próximo com ele. E no meu aniversário, ele saiu para trabalhar e eu, aguardando ele não veio. Foi quando o telefone tocou, veio a notícia que ele sofreu um acidente. E aí ele veio a óbito. Logo após a morte do meu pai, eu comecei a me envolver no submundo das drogas. Comecei a adquirir uma depressão e fui de cabeça num crime. Eu comecei com a droga mais fraca, maconha, tal, cocaína, e cheguei no crack. O crack foi o fundo de poço, aonde eu roubava, né? Cheguei a roubar até minha avó dentro de casa. Os assaltos eram para manter meu vício. Eu lembro que num bar, né, bebendo a altas horas da noite, eu me envolvi numa briga e ali eu fui esfaqueado. E nessa hora eu fui levado ao hospital entre a vida e a morte. Dentro do hospital, entre a vida e a morte, eu fui evangelizado. Uma pessoa falou de Jesus para mim, né? E nessa hora eu falei, eu estou entre a vida e a morte. Que caminho que eu posso seguir se não for esse? Saindo do hospital, eu fui logo à igreja. E através dos ensinamentos, né, que eu tive na igreja, a minha vida começou a andar, começou a ter um sentido, né? Foi aí que eu conheci a Flávia, né, a minha esposa. Consegui um emprego, consegui meu primeiro emprego, que era algo impossível, né? Porque como uma pessoa drogada, viciada, que assaltava, uma ficha suja, conseguiria ter um emprego. Então eu fui me limpando, abandonei tudo, abandonei as más amizades, abandonei o tráfico, abandonei droga, abandonei tudo, aquela vida errada que eu vivia, eu comecei botei um ponto final. E foi aí que veio a Fogueira Santa, né? E eu até participava, fazia, né, os meus votos, só que sempre com aquela dúvida, será que vai acontecer? Será que é isso? Fazia, mas ainda confiava mais na força do meu braço, em mim. Foi quando eu confiei mais na sociedade que eu estabeleci do que no altar. Montamos um salão bonito e tal, mas eu perdi tudo. E por conta disso, as dívidas começaram a se acumular e veio o desespero. A gente não tinha como pagar. Aí foi quando a gente teve que pedir ajuda para os meus pais. E estar morando na casa dos meus pais por conta dessa situação. Eu me vi assim, envergonhado, fracassado, como homem, pai de família, né? Chefe da minha casa, ver a situação regredindo. E com isso eu fiquei assim, descontrolada. Tudo que aconteceu eu colocava a culpa nele. E isso fazia com que a gente brigasse muito. E nosso relacionamento assim, não era mais o mesmo. Tanto que ele tentava contornar tudo e tentar achar uma solução. Só que eu sempre cobrando, sempre questionando, sempre brigando. E foi assim que a gente chegou no fundo do poço também no nosso casamento. E dentro de mim eu sabia como resolver aquilo, né? Eu tinha que partir para o tudo ou nada, eu tinha que partir para uma solução. E a solução estava em Deus. A solução estava em realmente entregar minha vida 100% nas mãos dele. Foi quando eu fiz uma loucura. Foi a loucura da fé. Então veio a Fogueira Santa, né? E eu parti, eu fui com tudo. Eu coloquei toda a força, 100%, sem dúvida e sem reservas. Foi aí que tudo mudou.
E ao descer do altar, eu recebi o espírito da fé. E eu sabia que tudo ia mudar na minha vida. Foi aí que eu recebi visão. Deus me deu direção. Então foi aí que eu fui numa loja, aluguei uma cadeira, aluguei um ponto e comecei a desenvolver ali a minha empresa. E a nossa empresa hoje, daquela pequena cadeirinha, hoje se tornou um salão de quase 400 metros quadrados. O grau de escolaridade que eu tenho é baixo, mas eu emprego pessoas que são formadas. Né? Então, hoje a situação mudou. Então, de uma visão que eu tinha dele de um fracassado, onde eu sempre culpava ele, eu vi que quando ele decidiu ir para o altar, como que o altar mudou a nossa vida. E a gente que estava morando de favor, né? Na casa dos meus pais, hoje a gente tem nossa própria casa, a gente veste o que quer, a gente se alimenta bem, come o que quer. Então, hoje, Deus mudou tudo. Através da loucura que eu fiz no altar, a loucura da fé, Deus me deu um patrimônio milionário. Mas isso não é o mais importante, porque o maior patrimônio que eu tenho hoje é o Espírito de Deus dentro de mim. Porque isso é o que mantém tudo que eu tenho, tudo que eu vou ter, minha vida, meu casamento, isso é o mais importante. Então, esse é o maior patrimônio que eu tenho hoje, é o Espírito Santo. Meu nome é Jaque, eu sou filha adotiva. Meus pais falaram para mim que eu era adotiva quando eu tinha uns 6 ou 7 anos. Com essa idade eu tava bem, mas quando eu fui passar para os 9, para os 10, para os 11, para os 12, já começou a afetar bem minha vida. Daí começou meu vazio. Aí eu comecei a ir para as festas. Aí eu comecei a beber, eu comecei a ter amizades, eu já saí da escola algemada. Chegou a um ponto assim tão forte que um dia eu agredi a minha mãe. Eu fui até a cozinha e eu peguei uma faca. Eu falei, se você não me deixar sair hoje, eu vou me cortar. E eu tava ali com a faca no meu pulso na frente da minha mãe. Ela tentou pegar a faca de mim. E nisso, minha primeira reação foi dar um soco nela. E eu só voltei em si, eu só voltei para minha consciência quando eu notei que minha própria mãe estava sangrando. E naquele dia eu fui algemada dentro da minha casa, levada à prisão. Já era a 4ª vez que eu estava indo para a prisão. Eu, com 17 anos e meio, eu vim morar sozinha aqui em Boston. Eu passava a noite inteira na rua porque em casa eu não tinha paz. Em casa era um inferno. Eu não conseguia dormir, eu tinha insônia. E com isso eu comecei a me cortar. Eu comecei a cortar meus pulsos, né? Tentando me suicidar, não aguentava mais. Tinha uma voz ali que falava, se mata. Ninguém quer você. Ninguém se preocupa com você. Foi aí que eu me meti também na maconha. Eu não conseguia ficar sóbria. Mas eu também, debaixo das substâncias, eu ficava paranoica. Comecei a gerar uma página de Instagram que era chamada X-Danger. Passei a ser a Danger. Eu era perigosa, conhecida nas ruas de Boston. Nisso daí eu comecei a me meter no mundo de modelo. Eu apareci na frente de revistas, essas revistas aí de menina, só tem menina basicamente pelada. E foi daí que eu comecei a ser... eu passei a ser uma dançarina de clube. Eu comecei a dançar por dinheiro, nua. Eu não aparecia naquele clube sobre, porque eu não conseguia. Tava 100% manifestada. Eu tinha ofertas, eu lembro o meu e-mail de modelo, eu tinha ofertas que me ofereciam $100 mil, $50 mil, para eu ir passar o fim de semana com eles. Eu mesmo tinha ódio de mim. Eu chegava em casa já embriagada, já
já com maconha na cabeça, e eu fumava mais ainda. Eu bebia mais ainda quando eu chegava em casa. Eu ficava parada no meu chuveiro chorando. Eu lembro até hoje, era uma quarta-feira que eu voltei e eu entreguei minha vida a Deus. Falei, Deus, tá aqui. Minha vida tá aqui. Naquele dia eu fiz um pacto com Deus, que eu não ia mais voltar naquela vida. Eu comecei a vir na igreja, eu comecei a ler a Bíblia em casa. Eu deletei todas as fotos daquele Instagram que eu tinha. Deletei tudo. Eu comecei a jejuar, porque aí meu foco não era mais aquilo. Meu foco era o Espírito Santo. Tava tudo dando certo na minha vida e eu tava ali firme, orando, meu Deus, eu quero ter o Espírito, porque eu sabia, se eu não recebesse o Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde, eu ia voltar para aquela vida. E eu não queria. Aí veio essa campanha. E nessa campanha eu determinei, falei, meu Deus, eu vou dar tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho eu vou colocar no teu altar. Mas o Senhor tem que me dar o teu Espírito. Quando eu recebi o Espírito Santo, mas foi uma alegria tão grande, mas foi uma certeza tão grande que nada e ninguém me falava que aquilo não aconteceu. E tudo que eu passei não foi em vão. Para quem não sabe, eu sou filha do bispo Roberto Kassabian. Minha mãe é a Lia Kassabian. E hoje, o que eu tenho para falar para eles é que eu agradeço muito. Eu agradeço muito pelos propósitos de oração que eles fizeram por mim, pelas campanhas de Israel que eles dedicaram a mim. Porque aqui estou eu hoje. O meu sonho foi realizado nessa campanha de Israel. Eu era Jacó e hoje eu sou Israel. Meu nome foi transformado. Minha vida foi transformada. É um lugar do encontro com Deus para quem quer se encontrar. Domingo, no Templo de Salomão. Tem uma palavra que é muito forte, que Jesus falou: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Espírito Santo, para que fique para sempre convosco. Amém. Quando a pessoa se entrega, então vem o Espírito dele para habitar dentro de nós. Domingo agora nós vamos fazer isso. Venha em jejum, venha com sede, venha com fome para receber o Espírito Santo. Saia de casa determinada: hoje eu vou receber o Espírito Santo. Hoje eu vou receber, custe o que custar, eu vou receber. Amém? E você vai receber, porque nós vamos buscar. Nós vamos dar o máximo de nós para você receber o Espírito Santo. Amém? Domingo, às 6 horas da manhã, às 9h30 e ao cair da tarde às 18 horas, no Templo de Salomão. Graças a Deus. Nós vamos chegando ao ponto final do programa. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer.
eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça.